Acabamos de cantar. Muito obrigado pela presença. Nós queremos chamar nosso irmão Narciso, que fará a leitura e a exposição da palavra. E sabemos que Deus já falou para ele, e ele vai ser o porta-voz, e que estejamos de coração aberto para ouvir a mensagem transmitida pelo nosso irmão, vinda de Deus. Graça e paz, irmãos. Vamos orar? Pai, nós queremos, nessa noite, pedir que o Senhor fale conosco. Fale no profundo do nosso coração, da nossa mente, da nossa razão, e nos mova, Pai, na Tua direção. Pedimos que o Senhor fique conosco, que o Senhor nos dê, e que o Senhor confirme a Tua palavra por Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos trabalhar hoje, não um texto, mas diversos textos. E como eu for falando os textos, os irmãos vão abrindo as suas Bíblias. Nós queremos trabalhar hoje um tema que é distância zero. O que é isto? O que é distância zero? Eu andei muito tempo viajando de carro. Eu me surpreendo e fico assim encantado quando a gente faz uma viagem de avião, que você percorre 1000 quilômetros em 1 hora e você leva 12, 13, 14 horas para fazer esse percurso de carro. É uma distância longa, mas para o avião é uma distância menor. Ele faz isso em menos tempo. Isso é fantástico, né? E eu gostaria de conversar com os irmãos hoje sobre distância zero. Como que a gente faz para medir distância entre dois pontos? Como é que um engenheiro mede? Como é que um engenheiro mecânico mede uma distância? Ele usa o milímetro. Nós temos engenheiros aqui, acho que é mecânico, né? Químico, né? Então, o engenheiro mecânico usa milímetro. O que a costureira usa para medir? Usa o centímetro. O arquiteto usa o metro. O guarda rodoviário, o que ele usa? O quilômetro. Né? Estava vendo uma reportagem ontem que alguns estrangeiros, argentinos que estão viajando pelo Brasil, estão sendo pegos a 170, 180, 160 km por hora. Então, mede por quilômetros. O astronauta, como é que o astrônomo mede para calcular uma distância? Ele usa o ano-luz. Uma curiosidade, irmãos. O ano-luz mede 300 mil quilômetros por segundo. Isso, em um ano, dá 9 trilhões 460 mil quilômetros. É que um ano-luz percorre. Cabe na nossa mente essa medida? Eu tentei trabalhar um pouco sobre isso, transferir um pouco isso, né? Quanto tempo que um avião levaria, por exemplo, para percorrer isso? Se tiver algum matemático aqui e quiser tentar, né? Eu não sei, eu não consegui fazer. É tanto números, né? Isto é a distância que um ano-luz percorre 300 mil km por segundo. E como é que a gente faz para medir o espaço, a distância entre duas pessoas? O que a gente usa para medir? Podemos estar debaixo do mesmo teto e a quilômetros de distância. E podemos estar a quilômetros de distâncias e estar bem próximos. Né?
Então, há uma sintonia. O que é sintonia? Nós estamos aqui agora, com certeza, acima da nossa cabeça, ou nesse espaço, tem diversas ondas eletromagnéticas que a gente não consegue perceber, que a gente não vê, a gente não sente. Elas estão aí. Que aparelho que a gente pode usar para sintonizar essas ondas? O rádio. Você ligando o rádio, você vai sintonizar diversas ondas. E como é que a gente faz, então, para perceber isto na nossa relação com o ser humano? Perto e longe ao mesmo tempo. Em certo sentido, isso é o que acontece conosco com relação a Deus. Nossa distância, ela é uma questão de não estarmos sintonizados. Ele está perto, está ao redor, está diante, né? E nós não percebemos, porque a sintonia está desfocada. E alguns textos, irmãos, nos ajudam a diagnosticar a nossa sintonia e medir se nós estamos perto ou longe, próximos ou afastados, juntos ou separados. Vamos lá, então? Gostaria de convidá-los, então, que abrissem o primeiro texto. É Salmo 25, 14. Todos encontraram? Diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Isso fala de temor, né, ao Senhor. A intimidade do Senhor é para que os temem, né, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. É possível, irmão, a gente extrair desse texto, desse verso, dois pressupostos fundamentais sobre a intimidade com Deus. Um envolve a realização, o outro estabelece o resultado dessa intimidade. O conhecimento dessas verdades nos aproxima ainda mais do Senhor nosso Deus. Como a intimidade com Deus se torna realidade? O texto explica: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Ok? Sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Precisamos agora, então, compreender que o temor do Senhor também é a base da concretização da intimidade. Isto é, a sua realização. Deus não se relaciona intimamente com o perverso, mas com seus filhos. Por quê? O Senhor abomina o perverso. Abomina. Mas aos retos trata com intimidade. Provérbios 3, 32. Trata com intimidade. Segunda pergunta: o que resulta de nossa intimidade com Deus? O salmista declara ainda: aos que Ele dará a conhecer a sua aliança. Né? Então, o resultado é que Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade com Deus tem um resultado maravilhoso, irmãos. Ele se revela. O que é revelar? Dar-se a conhecer. Né? Dar a conhecer a sua aliança. Seus propósitos, seus planos. Há um privilégio aqui, irmãos, o que nos faz lembrar de Mateus 13, 11, que diz assim: aos que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido.
Isso é o resultado da nossa intimidade com Deus. Ele nos dá de se conhecer, né? Os seus propósitos, os seus planos. Isso é um privilégio. E o que nos afasta de Deus, então? Desrespeito, irreverência, insubordinação, distancia. Sintonia, o que é? É submissão, é devoção e é temor. Não é o temor de medo, de pavor, mas temer a esse Deus que é dono desse universo que os cientistas tentam medir e não conseguem. Ninguém consegue medir o tamanho do universo, mesmo nessa velocidade da luz. É temer esse Deus pela sua grandeza, que apesar de grande, nos acolhe e morreu numa cruz por nós. Também gostaria de convidá-los que fosse agora para Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Irmãos, as vossas iniquidades fazem separação. O que é iniquidade? O que é pecado? Genericamente, pecado é tudo aquilo que está em desacordo com a vontade de Deus. Nós fizemos um curso, eu e o Flamínio, mas acho que é Rosângela, não sei, fizemos um curso chamado Evangelismo Explosivo, e a gente estudou lá que passa pela mente do homem infinitos pensamentos por dia. Do ser humano, homem que eu falo que é o ser humano. E que somente 3 desses se tornarem pecados por dia. No final de um mês, a gente vai ter quantos pecados? 90 vezes um ano. Diante do juiz, a gente seria condenado. Nós pecamos. Nós transgredimos. E isso faz separação entre nós e Deus. John Piper diz o seguinte: santificação é o trabalho da graça de Deus em nós para inclinar o nosso coração, os nossos corações a pensar, a sentir a sua santa vontade. Repetindo, santificação é o trabalho da graça de Deus em nós, para inclinar os nossos corações a pensar e sentir a sua santa vontade. Irmãos, só pela graça de Deus. É só pela graça que nós podemos caminhar, para que Deus não se vire o rosto contra nós. Só pela graça. E para isso a gente precisa pedir misericórdia. Então, o pecado, transgressão e iniquidade distanciam. Sintonia. Qual que é a sintonia, então? É a santidade, é a pureza e a obediência. Então, nos distanciam de Deus o pecado, a transgressão, a iniquidade. E a sintonia é a santidade, é a pureza do coração e a obediência. Vamos lá, mais um texto. Agora, Salmo 34, 18. Diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração
quebrantado e salva os de espírito oprimido. A alegria do coração quebrantado. Irmãos, isso é fundamental para todas as coisas. Ser um cristão significa ser quebrantado. Não tem como viver a vida cristã sem ser quebrantado. Não dá para caminhar assim. Isso marca a vida dos filhos alegres de Deus. Até o dia que eles morrerem, ou que nós morrermos, nós somos quebrantados e contritos em todo o caminho para casa. Caminho para casa. Que casa é esta? Não é a nossa casa, não. Aqui que a gente mora. É a nossa caminhada rumo ao encontro com o Senhor. A menos que o pecado tome o orgulhoso coração, toma o lugar de domínio. Ser quebrantado e contrito não é contra a alegria, não é contra o louvor, não é contra o testemunho, não é contra o sabor da alegria. Louvor e testemunho cristão, palavra de Jonathan Edwards. Todas as aflições graciosas, sentimentos, emoções, que são doce aroma a Cristo, são afeições de um coração quebrantado. Então, o verdadeiro amor cristão, seja a Deus ou aos homens, é um amor de um coração quebrantado, humilde. Os desejos dos santos, seja qual for a seriedade, são desejos humildes. A esperança deles é uma esperança humilde. E a alegria deles, mesmo quando ela é imensa, é indizível, ela é cheia de glória a uma alegria humilde e um coração quebrantado. Por mais que a gente tenha a maior bênção possível, nós pensamos aqui, não tem como não pensar no Joel e no Adriano. Esta alegria, ela deve ser humilde. Né? Esse é um coração quebrantado. Então, o orgulho, a soberba, a altivez, elas nos distanciam de Deus. E o que nos aproxima? A contrição, o arrependimento e o quebrantamento. Nos aproxima de Deus. Vamos lá, mais um texto. Efésios 2, 14. 2,14. Tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, reconciliar-se com ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Isso quer dizer uma parede de separação que estava no meio, a inimizade. Mas ele reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Então é pela cruz. Então, irmãos, autojustificação. Como nós somos muito bons nisso, né? Como a gente gosta de auto se justificar. Qualquer problema que alguém venha nos questionar, a gente sempre tem uma resposta, não tem? Poxa, mas é porque isso, porque foi assim, né? Ah, porque... Né? Sempre tem um porquê da gente se auto-justificar. Ah, eu pequei, mas eu fui tentado. Né? Eu fui tentado. Eu caí no pecado, mas eu fui tentado. Né? Me tiraram do sério. É isso que a gente faz muitas vezes. Ah, eu briguei no trânsito porque ele me fechou primeiro. Então a gente se justifica o tempo todo. E para o pecado, como é que a gente faz
Que justificação que a gente tem? Algo que a gente possa fazer, que possa aliviar a nossa situação? Não. Não podemos fazer nada porque Cristo fez. E por causa dele, por causa da cruz de Cristo, nós temos acesso a Deus. Por isso que João 1,9 fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, pela cruz, a autojustificação, a justiça própria e boas obras, elas não salvam. Todos vocês sabem disso, nós sabemos disso. A autojustificação, a nossa própria justiça e boas obras não salvam. Então, a sintonia é a cruz. É voltar para a cruz de Cristo. Vamos seguindo. Pela fome e sede. Salmo 145, 18. Diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Irmãos, nós somos imperfeitos, muitos imperfeitos, e nós temos que buscar seriamente a Cristo, porque somos imperfeitos. Filipenses 3,12. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo. Paulo. Então nós temos que buscar seriamente a Cristo, porque nós somos deficientes. Irmão, nós somos deficientes. Por mais que a gente deseje no nosso coração buscar a Deus, por mais que a gente chegue no final do ano, a gente promete para nós mesmos que nós vamos ter um ano com Deus diferente, que nós vamos andar mais próximo de Deus, que a nossa distância vai ser menor, mas a gente continua sendo fraco. Muitas coisas nos distraem. Nós somos deficientes. Um estudante deve perseguir um tutor especial. Pessoas míopes devem perseguir ou consultar um oftalmologista. Pessoas com inflamação na garganta devem tomar antibióticos. Alcoólatras devem procurar um grupo de apoio. Jovem aprendiz deve seguir o seu mestre no trabalho. Ok? Não buscar a Cristo significa que você não confia em seu poder e vontade de mudar as suas imperfeições. Quando nós não buscamos a Cristo, isso significa que nós não confiamos em seu poder e vontade de mudar as nossas imperfeições, ou que deseja se prender às suas imperfeições. Em ambos casos, Cristo é desprezado, e nós estamos perdidos. Assim nós nos perdemos, quando nós não confiamos em Cristo. E como a nossa ansiedade faz isto ficar mais próximo ainda da gente. A nossa ansiedade faz com que nós tomemos decisões próprias, decisões pela nossa insegurança. Porque Ele nos fez para Ele mesmo, irmãos. A última razão pela qual nós devemos buscar seriamente a Cristo é que Ele nos buscou seriamente e pela fé nos fez seus. Filipenses 3,12. Novamente. Não que já tenha alcançado, ou seja, perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para
que fui também preso por Cristo Jesus. Então, essa frase, irmãos, acaba com a falsa lógica que diz: se Cristo nos encontrou, nós não precisamos mais procurá-lo. Se Cristo nos encontrou, então que a gente não precisa mais procurar. Isso é uma mentira. Isso é mentiroso. Se Ele se apossou de nós, não precisamos mais insistir para nos apoderarmos dele. Irmãos, isto é que nós devemos buscar todo dia com o nosso coração. Nos aproximarmos de Deus, buscá-lo a todo tempo, em todo momento, em todo instante, em toda hora do nosso viver. Porque Ele deseja. Quando Ele fala lá em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Irmãos, Ele não está falando isso aqui para não crentes, Ele está falando para a igreja de Laodiceia. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Está falando para a igreja de Laodiceia. Porque ela estava distante de Deus. Era uma igreja rica, uma igreja de muitas posses, mas que estavam distante de Deus. Então, nós devemos continuar a buscar esse Deus, porque é assim que Ele deseja. Então, o que nos afasta de Deus? A indiferença, o enfado e omissão distanciam. Então, indiferença. Vai pensando no seu coração, irmãos. Enfado e omissão distanciam. O que é a sintonia, então? É a diligência, é a devoção, é o apetite. Como é bom a gente sentar numa mesa com fome, né? Não é bom? É gostoso? A gente tem aquele apetite. Poxa vida, até quando a gente está aqui no domingo, 11 e pouco, você sente aquele cheiro do frango, você não saliva, só fica salivando. Às vezes até compra o frango, até sem pensar, até sem planejar, só pelo cheiro, né? Então você fica com sede, começa a salivar. Como é que é essa relação com Deus? Né? Como é que a gente lida com isso? Qual é o nosso apetite com relação à nossa vida cristã? Como é que a gente lida com isto? Qual a sede que a gente tem? Dá para medir? Ou a gente não tem pensado nisso, né? Então, devoção. Há tantas devoções no nosso mundo, né? Devoções que são equivocadas. Irmãos, o último texto. 1 João 4:20. Pelo amor ao próximo. Se alguém disser, ama Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Só por esse texto a gente já fica assim, pensando seriamente nisso, né? O nosso amor por nossos irmãos de fé é mais do que uma decisão. Amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. 1 Pedro 1:22. Amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade.
Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Que palavra dura, né? Livre-se de toda amargura, de toda indignação. A gente fica indignado facilmente, né? De toda ira, de toda gritaria, de toda calúnia, bem como de toda maldade. Irmãos, nós nos assustamos com tanta maldade. A gente vê a televisão e você pensa assim, como que alguém pode fazer algo assim? A gente vê tanta coisa no nosso mundo que poderia ser evitada, mas que a maldade do homem permite que isso aconteça. Eu estava vendo um dia desse uma estatística que diz que 45, 47% da população brasileira vive com, no máximo, 700, 800 e poucos reais por mês. Se a gente for analisar isso, não é uma maldade do coração do homem que o sistema faz isso acontecer? Isso não é só no Brasil, irmãos. É em muitos outros lugares. Como é que alguém tem a capacidade de machucar alguém? De tirar a vida de alguém? Então, o coração do homem é maldoso. Mas o que o texto fala? Aquele que não ama o seu irmão a quem vê. Como pode amar a Deus a quem não vê? Eu estou indo para o extremo, né? Mas aqui fala de calúnia, fala de gritaria, também é maldade, né? Isso é maldade também. Então o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, ele não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. 1 Coríntios 4. E segue. Então, mais egoísmo da nossa parte, mais distância, mais serviço, maior proximidade, maior sintonia é o amor. Então, o que nos aproxima é o amor. Vamos então, irmãos, melhorar a nossa sintonia com Deus em uma vida de temor, de santidade, de contrição e dependendo exclusivamente da obra da cruz de Cristo. Aumentando então assim o nosso apetite pelo Senhor. E crescendo no amor um pelos outros. Vamos fazer esse propósito entre nós, na nossa igreja, com nossos irmãos, lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, aonde nós estivermos. Que o amor de Deus seja aquele que resplandeça através das nossas atitudes, das nossas ações, do nosso comportamento, da vida cristã que nos é proposta por Deus, né? Que nos convida a viver uma distância zero com Ele. Amém? Com Ele, com os nossos familiares. Em falar em distância, não tem como não pensar na saudade, né? Saudade é muito bom, sentir saudades.
a gente fica aflito no coração, né? Mas a saudade, sabendo que uma hora nós vamos nos encontrar. Isso é muito gratificante também. Então, que possamos sentir sede, apetite por Deus e sentir saudade de Deus. Saudade de estar junto, próximos, de sentar à mesa e compartilhar a nossa vida com Ele. Que o Senhor nos abençoe assim. Amém.